Deus procura adoradores que o adorem como? Com integridade, com fidelidade, em comunidade, com exclusividade e com generosidade. Domingo que vem nós vamos encerrar esta série, se Deus assim permitir. Trabalhamos no primeiro domingo com o tema Deus procura adoradores que o adorem com integridade. Mulher samaritana, falamos ali de adorar a Deus com espírito e em verdade, com coração, né? E com fervor, Deus quer isso, mas com conhecimento da palavra, com a razão e com as emoções, poderíamos falar assim. Deus quer o homem íntegro, Deus não quer parte da gente, Ele nos quer inteiro. E o culto nosso, é evidente que existe um aspecto de culto solene, você está num ajuntamento, o povo reunido, invocando a presença de Deus, é uma maneira. E óbvio, uma maneira bem diferente, nós adoramos a Deus em todos os momentos. No momento que nós estamos lavando uma louça, tudo que nós fizermos deve ser para a glória de Deus. É um aspecto, evidentemente, muito diferente de adoração, mas é uma maneira de nós adorarmos. Porque é isso que Deus quer também. Deus não quer que nós o adoremos aqui dentro de quatro paredes e lá fora de segunda a sexta, a sábado, nós nem pensemos no Senhor. Não, a Bíblia fala que tudo que nós devemos fazer deve ser para a glória de Deus. Ele ser honrado. Ele ser honrado no meu trabalho, Ele ser honrado na minha escola, Ele ser honrado nos meus relacionamentos. Eu honrar a Deus com a minha boca, eu honrar a Deus com tudo que eu fizer para a glória dEle. Né? Essa é a ideia. Então, Deus procura adoradores que adorem com integridade, também com fidelidade. Falando mais do culto aqui solene, nós vimos a necessidade de estarmos sempre revendo, repensando. Aqueles que querem realmente agradar a Deus têm que estar o tempo todo perguntando se o que nós fazemos como culto, como a prática nossa, vimos como que durante o tempo a igreja, o povo de Deus foi se afastando várias vezes, foi se afastando, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Depois, no Novo Testamento, nós vimos como o cristianismo se afastou muito nos 1500 primeiros anos de história. Até aqui citamos para os irmãos vários pontos de afastamento do culto, de adoração. Veio a reforma protestante, houve um retorno, né, às escrituras, uma preocupação de estarmos em conformidade com a palavra de Deus. Muito bem, isso foi 1500, século XVI, né? 500 anos quase se passaram desde a reforma, estamos para comemorar aí quase 500 anos de reforma. Você olha hoje para o meio evangélico, é uma confusão, é uma bagunça. Em muitos aspectos, as igrejas evangélicas se afastaram e estão muito piores do que o cristianismo medieval que você tinha lá. Eles deixam de idolatrar às vezes uma imagem, mas idolatram pessoas vivas, cantores, gospels, é uma idolatria que nunca se viu. O culto é antropocêntrico, é centrado no homem, não em Deus. As pessoas estão mais preocupadas de serem agradadas no culto do que agradar a Deus. Então, se a gente for pensar bem, hoje nós estamos vivendo uma crise muito profunda de identidade, quem nós somos, o que é um culto, o que é um culto que agrada a Deus. A gente tem que estar sempre aberto para rever, né? Falamos muito sobre isso. E o último domingo, nós falamos sobre Deus procura adoradores que o adorem em comunidade. Aqui nós vimos a grande necessidade da vida em comunidade, com os grandes 4 desafios que nós temos a vida em comunidade. O primeiro, sem igreja. Houve uma geração que as pessoas não querem ter vida em comunidade. Porque custa, né? Você tem que se dedicar, as pessoas não querem comprometimento. Vem, assiste o culto, vai embora. Não querem ser membro de igreja nenhuma. Aí então você tem um primeiro aspecto, né, que as pessoas não querem realmente nenhum tipo de comprometimento. Então você tem os sem igreja, os sem compromisso, né? Depois você tem alguns que se tornam até membro, mas ao se tornar membro, cai no comodismo. Né, como a gente diz, não querem realmente se engajar na obra, não querem servir naquela comunidade, só um nome lá, né? Vai quando quer, oferta quando quer, né? Não está comprometido de sustentar, de testemunhar, de levar pessoas para conhecer o Evangelho. É um segundo nível. Um terceiro nível que nós vimos, então, o primeiro, os sem igreja, os que estão na igreja, mas não querem compromisso nenhum. Quem me ajude, gente? O terceiro qual que foi? Terceiro ponto nós trabalhamos, e o quarto. Nós trabalhamos aquele aspecto da vida em comunidade, de ter comunhão, de ter alegria, de ter paz aqui, de estarmos trabalhando para que não haja briga, rixa, e nós focamos muito aquela questão de
divisão, é um divisionismo, né? Aquele divisionismo que muitas vezes dentro da igreja, falamos sobre a fofoca. A fofoca é o maior veneno que pode existir dentro de uma comunidade, que mata. A gente já viu igrejas morrerem, famílias, né? A Bíblia fala claramente, uma casa dividida não subsistirá, dividida contra si mesma. Então, é uma arma, um instrumento de Satanás que vem destruindo muitas igrejas nesses últimos tempos. E esse sermão, fala para você, é fruto de 20 anos que eu tenho tido e convivo em comunidade. Desses 20, 10 como pastor, quase 10 já como pastor. Desses 10, 6 como secretário executivo. Vivenciando, visitando aqui a nossa região. Foram quase 10 cidades que nós tínhamos aqui na região do nosso presbitério, recebendo todos os documentos durante 6 anos, vendo que quantas brigas começavam por causa de fofoca. Fofoca dentro do conselho, fofoca lá com as mulheres da igreja, fofoca com os jovens, brigas, entende? Rixas, rachando a igreja, igrejas morrendo. Então, o que eu preguei aqui foi realmente para vacinar a igreja, para proteger a igreja, para a gente realmente fugir desse negócio, porque é uma coisa do inimigo. Mas, hoje eu quero trabalhar com vocês. Deus procura adoradores que o adorem com exclusividade. Nós vamos realmente entender o que significa isso, essa questão da exclusividade. O que a gente imagina aí? Deus procura adoradores que o adorem com exclusividade. Deus, na verdade, o nosso relacionamento com Deus, vamos entender o que acontece aqui. Nosso relacionamento com Deus é um relacionamento essencialmente de coração. Tá? Não um relacionamento superficial, ritual, nada disso. É um relacionamento aqui, ó, na essência, na alma, no coração. Ele quer o nosso coração. A Bíblia diz, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procede as saídas da vida. A Bíblia chega a dizer que Deus não é como o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Nós podemos dizer para alguém que nós amamos essa pessoa, agora o que está no nosso coração, só Deus sabe. No nosso relacionamento com Deus, de adoradores, uma coisa que Deus abomina, é um coração dividido. Nisso, meu querido, Deus não vai dividir, não quer compartilhar, exclusividade. Aquilo que eu, de uma maneira assim, muito infantil, falei com as crianças, mas é uma verdade. Adorará somente a Deus. Nós amamos as pessoas, gostamos das coisas, né? Isso é uma coisa que a gente aprende de criança, mas adorar somente a Deus. Então a gente tem que entender o que é isso, gente. Porque a gente pode confundir. A gente pode, de repente, se descobrir não amando uma pessoa, mas adorando. A adoração, quando você coloca alguém como objeto da sua adoração, você não vai amar essa pessoa. Você vai sufocar o relacionamento e esse relacionamento vai acabar. Geralmente é um pai que faz isso com o filho, estraga o filho. Às vezes é um relacionamento conjugal, é uma coisa doente, patológica, estraga o relacionamento. Isso não é amor, gente. Tá? Às vezes a gente pode, em vez de gostar das coisas, adorar as coisas. Colocar isso acima de Deus. Mas quando a gente fala sobre essas coisas, a gente tem que entender como funciona aqui, gente. Mais do que tudo. O mais difícil é entender como funciona o nosso coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso, ele engana a gente. Então, eu já preguei sobre essa questão de coração aqui na igreja. Eu tenho uma mensagem, já gravada até na internet sobre isso, mas hoje eu vou dar uma abordagem diferente, mas eu tenho que bater nessa tecla, estar sempre vendo e revendo esse ponto, que, gente, é a essência da nossa vida. Como nós funcionamos, a gente tem que entender. Onde está o nosso coração? E tem uma dica da Bíblia, hein? Jesus fala assim, olha, procura onde está o seu tesouro. É lá que vai estar o seu coração. O que você tem de mais precioso na sua vida? Pensa agora. E em 2 segundos, seu coração está lá. É uma dica. Mas como que funciona isso? Vamos entender como que funciona o nosso coração. Como eu disse, nosso relacionamento com Deus é essencialmente de coração, do interior. Mas vamos entender, gente, coração bate, coração não pensa, não sente. Coração bate, é uma máquina que pulsa sangue. Mas por que fala coração? Vamos entender como que funciona o coração humano. A Bíblia faz uma distinção entre mente e coração. É uma questão de terminologia, gente. A mente é o cérebro, o coração é uma máquina que bomba sangue. Quando a Bíblia faz essa distinção, vamos entender, olha, por exemplo, lá em 1 Samuel diz assim, suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. O próprio Deus dizendo, ele está fazendo uma distinção do coração. Ele diz assim, olha, eu quero um sacerdote, tá, segundo o que eu tenho no meu coração e na minha mente. Então Deus está fazendo uma distinção entre uma coisa e outra. Vamos entender como funciona? Vamos ver. Um outro texto que fala dessa distinção. Cesse a malícia dos ímpios.
mas estabelece tu justo. Pois Deus faz o quê? Ele sonda a mente e o coração. É um Deus que sonda, gente. Ele quer um relacionamento de interior. Por que ele faz essa diferença em mente e coração? Não é a mesma coisa? Vamos devagar. Um outro texto que fala dessa diferença. A paz de Deus excede todo entendimento e guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Mente seria a razão, o coração, as emoções, mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema. Há um palestrante que me esclareceu, me ajudou muito, né? Eu me inspirei, me basei nele, nessa parte aqui, e uma frase que ele diz, essa distinção, ele fala assim, que mente é um termo usado para descrever o processo, gente, do pensamento, o processo, né? Da racionalização das coisas, da razão. Então, mente, a Bíblia usa muitas vezes para descrever todo o processo, como que a coisa vai processar. Depois de um processamento, você tem um resultado desse processo. Aí é coração. Aí o coração é uma gavetinha que a gente tem, depois que a mente processou tudo, e ela chegou a alguma conclusão. E onde que guarda essa conclusão? Claro, tudo é no cérebro, gente. Mas a Bíblia faz essa distinção do processo e do resultado. O coração é o termo que a Bíblia usa para descrever as nossas convicções, né? Que são sustentadas o quê? Pelas conclusões da mente, depois do raciocínio. Então você raciocina, você tem uma convicção. Onde você guarda isso? No coração. Então o coração, a ideia que nós temos aqui, é que ele é a sede que a gente fala. É lá que é guardado as nossas convicções. O que você crê, está lá. É numa parte do seu ser, entendeu? Que fica depositado isso. Então, nós poderíamos dizer assim, que a mente vai processar as suas experiências, entendeu? Os fatos da vida, e levantar todos os dados. A mente está lá trabalhando, né? E ela vai chegar a uma conclusão. E onde que guarda essa conclusão? No coração. É por isso que a Bíblia fala assim, filho meu, dá-me o teu coração. É isso que Deus quer. É isso que Deus não quer dividir. Nesse aspecto de adoração, não. Então é lá que nós guardamos a sede de todas as nossas convicções, crenças, os nossos desejos, as nossas motivações. Olha que coisa interessante. Então isso aqui, e esse palestrante me ajudou muito a compreender isso. Eu tenho lido outros livros que falam sobre isso também, mas eu achei assim uma maneira muito simples da gente explicar. Mente é o processamento, coração onde você guarda, gente. Onde você guarda isso? O que você crê, os seus desejos, as suas motivações. Um dia você precisou processar isso. Então, aquilo que você deseja, de alguma maneira a sua mente processou que se você tiver aquilo você vai ser feliz. Se você tiver aquilo você vai satisfazer todas as suas necessidades. Então você crê que aquilo é a coisa mais importante na sua vida, você tem que ter aquilo, mas a sua mente é que te convenceu disso. Vamos entender um pouquinho mais. Então as nossas crenças também, elas vão determinar o nosso comportamento, né? Se alguém, num reclame de televisão lá, né, uma propaganda, convencer assim, você, mulher, vamos passar a mulher pelo nome, você vai ser a mulher mais bonita do mundo, o dia que você comprar determinado produto. E ele está trabalhando na sua mente. Aí você vai e desliga a televisão. Eu vou ser a mulher mais bonita do mundo que eu comprar. É claro que eu não creio nisso, mas devagarzinho vai trabalhando. Vai chegar uma hora e fala assim, eu preciso daquele produto. E você coloca no seu coração, você passa a crer, no fundo é isso que trabalha. O marketing trabalha assim, gente, entendeu? O homem fala o seguinte, bota aquele carrão, BMW, assim, passeando, né? Ele de óculos escuros, põe um Brad Pitt. E aí você comprar o carro, você vai virar o Brad Pitt. Você não vai dizer com essas palavras, mas no fundo, eu quero aquele carro. E você passa a crer que você vai ser o melhor, vai ser uma coisa muito boa se você tiver aquele carro. É uma maneira de trabalhar, gente. Olha que coisa interessante. Isso vai determinar o quê? O nosso comportamento. Percebe? Então veja bem, a sua razão processa. O seu coração guarda uma crença. E aí você age. É assim que nós vivemos, gente. É por isso que você faz o que você faz. E é por isso que você deixa de fazer as coisas que você deixa de fazer. É por isso que muitas vezes você faz certas coisas. Mas por que eu fiz isso? Mas que besteira que eu fiz. Olha o que eu falei para a pessoa. No fundo, o seu coração acreditava que você deveria fazer aquilo mesmo. Você foi lá e fez. E muitas vezes coisa errada.
Quantas vezes você, aplicando para isso, comprou coisas, várias, você compra, você volta para casa, o que eu comprei isso aqui? Alguém te convenceu que você deveria ter comprado. Sabe lá, pode ter sido uma propaganda, pode ter sido uma oferta, entendeu? Né? Compre 3, leve 2. Não é ruim, né? Não, compra 2, leva 3. Né? E eles não colocam o compre na frente, gente. Entende? Marketing funciona assim, ó. Eles colocam assim, ó, leve 3 e pague só 2. Né? Você, vou levar. Você já pega o que está na frente, entendeu? R$1,90. Não, pior aqueles preços, né? Você vê lá, R$299. Aí você compra, bem, 200 e pouco, bem. Não, 300. 290 para te enganar. Esse jogo que a gente vive, brincando aqui que eu estou tentando aplicar para você na questão do marketing, tudo, gente, na nossa vida é assim. E o que nós temos no coração determina o nosso comportamento. Revela o que está lá no nosso coração. Então, as nossas crenças determinam. Quando vamos pegar em algo, isso aqui é uma aplicação que esse preletor fez que eu achei muito interessante. Se você vai pegar algo que está incandescente, assim, uma panela, esqueceu a panela no fogo, a panela está quente, sabe quando fica muito tempo e o cabo quase derretendo assim, né? Todo mundo já derreteu o cabo de leiteira aqui já alguma vez na vida, né, gente? Entendeu? Você esqueceu o negócio ligado, secou a água, né? Você vai pegar, quando você vê que o negócio está incandescendo assim, o que você faz? Você não põe a mão. Por quê? Você crê que se você pôr a mão, você vai... Mas como é que você aprendeu isso? Um dia você precisou processar. Ou você colocou a mão naquilo quente, ou sua mãe te falou, não, põe a mão. Tem aquela história da tomada? Todo mundo sabe. Você fala para a criança, não põe dedo na tomada, não põe. Chega um dia, vai lá, põe, vai lá. Aí vai, zzz. Aí nunca mais vai pôr. Por quê? Porque ele crê que se ele pôr, ele vai levar um choque. Gente, o que você crê é o que você é, gente, não tem jeito. Tudo que você faz é em função daquilo que você tem que guardar no seu coração. As suas convicções. Até os seus desejos, as suas motivações. Eu desejo aquilo por quê? Porque você crê que se você tiver aquilo, você vai ser mais feliz, você vai sentir mais segurança, vai se sentir realizado. É assim que funciona o nosso coração. Então, nós desejamos determinadas coisas porque acreditamos que elas vão nos fazer mais felizes, mais seguros, vão dar paz, vão satisfazer os nossos anseios. E o mundo é uma confusão danada, ele fica o tempo todo oferecendo mil coisas para a gente a nossa cabeça está turbulência, né, que a gente vive. Então, o que acontece na crise dos nossos comportamentos? Muitas vezes, o raciocínio pode ser imperfeito, e as nossas convicções também serão imperfeitas. Você pode pensar uma coisa errada, falar, se eu tiver isso, você já não tiver a sensação assim, não, o dia que eu tiver isso, aí eu vou ficar em paz, aí eu vou ficar satisfeito. Aí você tem aquilo e dá um vazio no coração. Lutei tanto por aquilo. Coloquei meu coração naquilo como uma coisa mais importante da minha vida. Sacrifiquei família. Isso às vezes acontece, gente. Sacrifiquei minha saúde. Sacrifiquei tudo por aquilo. Minha vida com Deus foi sacrificada por aquilo. Aí eu peguei aquilo. Aí aquilo perdeu o valor. Essa é uma enganação. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração. Pode ser que você esteja correndo atrás de alguma coisa, que a Bíblia fala lá em Eclesiastes que tudo é vaidade. A ideia de vaidade lá também é uma miragem. É uma miragem no deserto. Você vê que você corre, e quando você chega lá não é. Mas um pouquinho para frente, mas não é. E tem gente que vai passar uma vida inteira correndo atrás de miragem. Porque, tá lá, a mente, o coração, o raciocínio, engano. Outras vezes, você começa a ter uma crise, uma briga, uma luta, um conflito. Os conflitos do nosso coração. Lá em Tiago, ele diz assim, de modo que, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? A guerra, a palavra polema, de polêmica, guerra. Aí ele fala assim, de onde, senão dos prazeres, edoné, é a palavra grega de hedonismo, desejo de prazer, que milita na vossa carne. Então, essa crise de comportamento, de conflito, se a gente fizer tal coisa, eu vou ter paz, vou ter prazer, satisfação, essa luta, esse conflito, a luta do espírito da carne, tudo isso que a Bíblia fala, gente. A gente vive isso, é o dia a dia nosso, não é fácil, tá? Não é fácil. A gente luta constantemente, enfrentamos conflitos. Mas o que isso tem a ver com esse tema que eu estou trabalhando? Isso aqui é só para a gente entender como funciona o coração, gente. Porque tem um nome que a gente dá para essas coisas que se tornam uma obsessão na nossa vida, a gente coloca em primeiro lugar. Isso é chamado na Bíblia de, quem sabe? Quando você coloca aquilo em primeiro lugar na sua vida, a Bíblia chama isso de ídolo. Ídolo, idolatria, gente. Não é uma imagem que você vai lá e... Idolatria é tudo aquilo que está ocupando o seu coração. Eu posso, durante um momento da minha vida, idolatrar meu filho, tranquilamente.
Eu coloquei aquilo como uma coisa, nossa, eu posso idolatrar meu trabalho, eu posso idolatrar o sucesso, eu posso idolatrar a riqueza, eu posso idolatrar uma determinada segurança, eu posso idolatrar uma outra pessoa, né? Um moço idolatrar uma moça idolatrar um moço. Isso não é amor, gente, isso é idolatria. Eu posso idolatrar coisas. Então, é esse comportamento que me leva para uma idolatria. Então, vamos entender o que é, no caso aqui, uma idolatria. O que aconteceu aqui? Aqui, ó. Definição de idolatria. Quando chega num ponto, gente, pra vocês entenderem o que é realmente idolatria. Chega num ponto, quando eu estou disposto até a pecar. Eu quero aquilo acima de tudo, eu quebro o princípio, eu coloco aquilo em primeiro lugar, para obter algo que eu quero. Isso é idolatria. Ou, ao contrário, quando eu não consigo o que eu quero, aí eu reajo pecaminosamente, quebro princípios, valores, fico irado, fico louco, brigo com todo mundo, não consegui. Sabe aquela coisa de criança mimada que adulto às vezes tem? Quando eu não consigo o que eu quero, é porque aquilo se tornou um ídolo na minha vida. Aquilo se tornou a coisa mais importante da minha vida. E nós temos um momento na nossa vida que coisas e pessoas se tornam aquilo que é mais importante. Isso é uma idolatria. Então a gente tem que estar sempre tomando cuidado. Por isso que eu acho lindo que a carta de João, a última palavra que ele deixa, na última carta, no Evangelho, ele fala assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ele estava falando para a igreja, gente. A igreja que não tinha imagem, ninguém estava idolatrando imagem. Os ídolos são aquelas coisas que controlam o nosso coração. Ele fala: filhinhos, guarda o teu coração. E a Bíblia bate. De tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Vocês entenderam o que é isso? Proceder às saídas da vida, o seu comportamento. Você processa, tem alguma crença, guarda no coração e você se comporta daquela maneira. Então não adianta a gente trabalhar com um comportamento, ficar naquela luta interna. Você tem que mudar suas convicções. É por isso que eu posso até procurar um terapeuta e devo, um psicólogo e devo. Vou falar uma coisa, ele vai trabalhar no comportamento. Ele não vai trabalhar nessa questão mais lá dentro, porque isso é uma questão espiritual. Quais são os meus ídolos? Eu tenho que perguntar. Então quando a gente vai buscar na palavra de Deus, tá? Ela não vai trabalhar só no comportamento. Não adulterarás, não matarás. Gente, tem uma coisa muito mais profunda. E é interessante, por que eu li os 10 mandamentos no início da Bíblia para você? Porque tudo começa com o primeiro mandamento. O resto é tudo consequência. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, isso aqui que acontece na minha vida é quando eu estou transformando algo num ídolo. Então, vamos pensar aqui. Há elementos que facilmente controlam o ser humano. Há uma tríade famosa que é dinheiro, sexo e poder. A gente fala que são as 3 coisas que controlam. O homem faz tudo por dinheiro. Loucura, mata por dinheiro, rouba, não é assim? Tudo por dinheiro. Às vezes por sexo, faz loucura também. Trai a mulher, trai o marido, faz loucura. É seduzido. São coisas que trazem fascinação. E poder. Há uma frase famosa que diz assim: quer conhecer uma pessoa? Dê poder para ela. Aí você vai ver quem ela é. Né? O poder é uma coisa que fascina. As pessoas às vezes nem querem muito dinheiro, é porque o dinheiro traz o poder de controle sobre as outras pessoas. Né? A gente vê as histórias dos grandes ditadores, eles não tinham limite, gente. Se eles pudessem, eles conquistariam o mundo inteiro e mais. É o poder, é a sede do poder, é o fascínio. Essas coisas têm um poder tremendo sobre o nosso coração. Mas, e a Bíblia não é sem razão, ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ó, o amor ao dinheiro, né? Colocar aquilo em primeiro lugar. Mas, gente, a gente vai descobrir qualquer coisa, como eu falei, pode se tornar central em nossa vida e vir um ídolo. Por exemplo, né? Coisas legítimas como religiosidade pode se tornar um ídolo. A religiosidade, você imaginou isso? E tinha tanto na época de Jesus. Pessoas que colocavam religião acima do próprio relacionamento com Deus. Então eles eram religiosos, assíduos, não faltavam, dizimistas, mas Jesus olhava para eles: oh, vocês me honram lá, meu coração está longe. É idolatria, gente. Está idolatrando a religião. Eu vou na igreja porque senão vão falar mal de mim. Mas não vou na igreja porque eu quero adorar a Deus de coração. Isso é religião. Isso é religião. Eu vou porque eu tenho que bater cartão. Isso é religião. Você vai de coração. O lábio honra, mas o coração longe de mim. Podemos idolatrar a religião. Podemos idolatrar a família, gente. Que tem o seu lugar, que é uma bênção que Deus criou para nós. Mas eu posso de tal maneira colocar aquilo acima de tudo, idolatrar minha família. Eu posso idolatrar filhos. Sufoco, mato a família. Sufoco, mato o filho.
carreira, sucesso, conquista, aclamação da crítica, reputação, é uma coisa muito comum. As pessoas idolatrarem a reputação. Elas não estão preocupadas em fazer o certo e errado, estão preocupadas que elas têm uma imagem boa diante das pessoas. Então elas idolatram a própria imagem. É uma maneira de idolatria. Falou mal, aí pronto, a pessoa quer morrer, né? Quer morrer. Porque ela está idolatrando a imagem. E a Bíblia diz que Deus não é como o homem. O homem vê se torna Deus no coração. Então, é um momento da nossa vida que a gente tem que deixar de idolatrar a nossa reputação e se preocupar com o nosso caráter, que isso é diante de Deus, e Ele está vendo. Então, eu adoro a Deus, Ele conhece o meu coração, e eu tenho que ficar em paz. Não é fácil. Falar é fácil, né? Mas na prática não é não, a gente sabe. Reconhecimento social, respeito, tudo, qualquer coisa na sua vida pode se tornar um ídolo, né? Você tem, por exemplo, em Ezequiel, olha que esse texto é muito forte. Esse texto mostra que os líderes naquela época, eles tinham levantado ídolos no coração. E Deus diz para eles assim, olha lá Ezequiel 14:3, esses homens levantaram seus ídolos dentro do coração. Aí eles falaram, que ídolo? Não tem ídolo aqui não sou idólatra não. Mas eles tinham coisas no coração que estavam controlando o comportamento deles, estavam acima de Deus, estavam determinando o que eles deveriam ou não fazer, e não Deus controlava o coração deles. Qualquer coisa que controle o seu coração, que não seja Deus, é um ídolo. Isso acontecia no passado, acontece no presente e sempre vai acontecer. Então você tem que fazer essa pergunta, o que é que me dá mais medo? O medo pode ser um grande ídolo no nosso coração. O que é que, se for perdido, fará com que a minha vida deixe de valer a pena? Sabe aquela história? Eu perder tal coisa, minha vida não faz mais sentido. Eu vou lá dar um tiro na minha cabeça. Se for uma pessoa, você não ama essa pessoa. Você está com uma obsessão, isso é idolatria, isso é pecado, e Deus vai trabalhar no seu coração. Não estou dizendo que Ele vai tirar as coisas necessariamente, Ele vai fazer uma obra no seu coração, para que você deixe de idolatrar coisas e pessoas, e passe a adorar somente a Deus. Então, você tem que pensar, o que é que, se for perdido, fará com que a minha vida deixe de valer a pena? Pode ter pais e mães idolatrando filhos, gente. Pode ter pessoas idolatrando a carreira, o sucesso, a reputação. Tá? Alguém ou alguma coisa que não Jesus Cristo tem controlado a sua confiança do coração, como objeto de preocupação, lealdade, serviço ou prazer. São perguntas clássicas que nós encontramos em vários livros, em estudos sobre isso. E a pergunta final que a gente tem que fazer é essa. Porque onde está o vosso coração, o vosso tesouro, aí estará o coração. Então aquilo que eu falei, rapidamente para você, o que você tem de mais valioso na sua vida? A gente vai pensar assim, a minha casa, outro pode falar meu carro, outro pode falar a minha família. Tudo bem, gente, só que cuidado. Seu coração está lá. E tem uma maneira do coração estar com as pessoas que vai fazer muito bem para elas, para você e honrar a Deus. Mas tem uma maneira do nosso coração estar com as pessoas que é uma idolatria. Não vai fazer bem para elas, não vai fazer bem para você. E vai atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Então, aí que vem uma questão muito importante. Os ídolos das religiões pagãs no passado, gente, né, primitivas, as religiões primitivas, eles eram exigentes. As pessoas tinham que sacrificar tudo para tê-los. Moloque, por exemplo, era um deus, um ídolo, que para adorar você tinha que sacrificar o seu filho primogênito. Mas eu digo que os ídolos da pós-modernidade são mais exigentes ainda. As pessoas estão sacrificando o casamento por causa de trabalho, estão sacrificando filhos, estão sacrificando tudo. Às vezes sacrificam tudo, a sua própria saúde por determinadas coisas. São os ídolos da pós-modernidade. É possível uma pessoa idolatrar o próprio corpo. Essa obsessão que hoje tem um nome, que eles dão, por exemplo, uma mulher quer ficar magra, e ela cai na anorexia. Eu já vi casos, gente, assim, é tão louco esse negócio, que a pessoa chegou num ponto de magreza, internado na cama. Em coma. Vamos pôr veia no coração dela para levantar essa pessoa. Mas o cérebro dela tinha idolatrado de tal maneira, colocado o coração uma convicção, todos os nutrientes que eram colocados no corpo, já inconscientemente, porque ela estava em coma, o corpo expelia pela urina e ela morreu na cama. Está lá na cama, travada com um nutriente enfiado na veia, mas aquilo foi uma idolatria tão grande no coração, eu já vi casos desse nível. Então isso é muito sério, gente. Isso controla totalmente a nossa vida, mais do que a gente está disposto a acreditar. Acredite. É por isso que Jesus, então, nesse fardo pesado que a gente não está aguentando mais, a gente vive com ansiedade, gente. A ansiedade tem nos consumido. A ansiedade é o quê? É medo. Medo de perder alguma coisa.
Então o medo está sendo maior do que o teu Deus. O teu medo está sendo maior do que ele. Você está idolatrando o medo, está sendo consumido por ele. Isso é ansiedade. Quem é que fala aqui? Uma das pessoas mais ansiosas que eu conheço. Eu não conheço ninguém mais ansioso que eu. É evidente que você deve se conhecer, né? Então cada um conhece as suas fraquezas. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, dando um exemplo. Então a gente está cansado, por isso Jesus nos convida, vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa introdução geral aqui já foi quase mais da metade da minha mensagem. Foi para a gente entender como a coisa funciona. Agora um texto que eu, assim, falei para vocês, nós lemos, vou pedir para você abrir lá em Êxodo capítulo 20. É o primeiro dos 10 mandamentos. O primeiro dos 10 mandamentos. O que diz o primeiro dos 10 mandamentos? Tá? Como eu falei já várias vezes ao longo dessa série, não tinha como falar de uma série sobre adoração sem falar sobre ídolos, gente. Seria uma falha grave, né? Êxodo 20, verso 3. Vamos ler todos juntos? Êxodo 20, verso de número 3. Vamos lá? Não terás outros deuses diante de mim. Eu fico pensando, né? Por que começa o primeiro mandamento assim? Não terás outros deuses diante de mim. E alguém já disse certa vez que esse mandamento, tá? Ele vai controlar todos os outros 9 mandamentos. Existem algumas divisões interessantes nos 10 mandamentos. A gente entender a lei de Deus, eu comentei no meio do culto, que nós não somos salvos pela lei, mas é a direção de Deus, é o caminho que você tem que seguir, filho. Segue aí porque é a vontade de Deus para a sua vida. Tá? Nós sabemos que na palavra de Deus você tinha 3 espécies de leis. Você tinha lei cerimonial, lei moral, lei civil. Lei cerimonial, ou as leis cerimoniais, eram aquelas que regiam o culto no passado, porque o culto tinha que ter sacrifício. Então você tem um livro de Levítico, com todas as leis, como é que era com o animal era sacrificado, aquela coisa toda. Isso aí, nós temos que seguir hoje? Não. São os princípios maravilhosos da palavra de Deus que nos apontam para Cristo. E quem que é o cordeiro que era sacrificado nas leis cerimoniais, apontava para quem? Jesus. O cordeiro de Deus que o pecado do mundo. No momento que ele morreu e foi sacrificado por nós, não há necessidade de nós seguirmos mais leis cerimoniais. Não toque naquilo, não toque naquilo outro. Era tudo um ritual que existia. Leis cerimoniais não foram abolidas, foram cumpridas em Cristo na cruz. Aí você tem uma outra lei, a lei civil. Você tem muita lei civil aqui. Nos primeiros 5 livros da Bíblia, que a gente chama Torá, as 5 leis de Moisés, 5 livros de lei, você tem lá as leis civis. Essas leis civis regiam o comportamento das pessoas, estabeleciam limites e regras. Hoje nós aplicamos as leis civis que nós tivemos no nosso país. Eu vou abordar uma coisa interessante sobre isso também. Mas tem um último aspecto da lei de Deus, que é a lei moral, os 10 mandamentos. Esse está valendo. Não para salvar, que ninguém é salvo por eles, mas é a direção de Deus. E como nos mostra que nós somos incapazes de seguir por nós mesmos, precisamos de Jesus. Então, a lei tem o propósito de me levar para Cristo. O primeiro mandamento, não terás outros deuses. Se você pegar os 10 mandamentos, os 4 primeiros diz respeito ao relacionamento com Deus. Não terá outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia do sábado. São 4 mandamentos que falam do nosso relacionamento com Deus. E os 6 últimos? Do nosso relacionamento com o próximo. Então, honra pai e mãe, não cobiçarás, não adulterarás, não furtarás, tudo isso aí. Relacionamentos entre nós. Só que olha, o primeiro, gente, ele é determinante. Se você quebrar o primeiro, vai tudo descer em cadeia. Então vai aparecer toda espécie de coisa ruim na nossa vida. Se eu quebro o primeiro mandamento e tenho outro Deus na minha vida, por isso que ele fala, não terás outros deuses, não é um só, está no plural, são muitos. Se ele controla a minha vida, eu vou começar a quebrar todos os mandamentos. Eu vou deixar de honrar a Deus. Eu posso chegar ao ponto de furtar, de roubar, de adulterar, de tudo o resto está dependendo desse primeiro. Porque é o que controla a minha vida. Então é o mais importante. Então Deus procura adoradores que adorem com exclusividade. E é por isso que ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Eu dividi em 4 partes para a gente fechar aqui, que eu acho interessante, ouvindo uma outra palestra, que eu gostei muito dessa frase. Ele disse assim, para me ajudar a detectar os meus ídolos. Ele fala assim,
Existe alguma coisa, ou pessoa, ou alguém, né, que você teme, confia, serve ou ama mais do que a Deus? 4 coisas, 4 áreas da sua vida que te ajudam a detectar qual é o seu ídolo. Todo mundo tem ídolo, gente. Não vem com essa história não. Eu tenho os meus, eu luto contra eles todos os dias. Filhinhos, guardai-vos, eu me guardo dele. Eu vejo o ídolo vindo, controlando, sai. Adorar a Deus. A gente vive assim, gente. Existe alguém ou alguma coisa que você teme, confia, serve ou ama mais do que a Deus? Primeiro, temendo primeiramente a Deus. Tem um texto lindo que ele fala assim, Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo, não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Olha que coisa interessante. Poderíamos pensar sobre a questão do temor, do medo. A nossa geração é uma geração de pessoas com fobia. Nós temos medo, gente. E o medo, ele tem um poder de controle tremendo sobre a nossa vida. Não é verdade? E é uma obsessão, é uma fobia. E a raiz está aqui. É quando nós tememos alguém ou alguma coisa mais do que a Deus. Aquilo que nós tememos, ou alguém que nós tememos, se tornou o nosso ídolo. Ele começa a controlar o nosso comportamento. O que nós vamos ou não vamos fazer. Aquilo que nós deixamos de fazer, ou aquilo que nós passamos a fazer, o medo está me controlando. E o medo é uma coisa terrível, gente. O medo tem um poder sobre nós. Não estou falando da prudência, gente. Ninguém é besta aqui, né? Pelo amor de Deus. A Bíblia fala ser simples como uma pomba, prudente como uma serpente. Não tem medo de nada, pastor. Não tem medo de nada. O cara sai, não tem prudência no trânsito. Tem medo de morrer, não. Está tudo errado. Não é isso que eu estou falando, gente. A gente não deve também, ao mesmo tempo... A palavra de Deus, ela dá o equilíbrio, né? Ao mesmo tempo, a Bíblia fala assim, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Foi a tentação de Satanás para Jesus. Ah, Deus não é com você, Deus não te guarda, então pula daí, ó, vamos ver. Vai devagar, gente. Ao mesmo tempo a Bíblia fala, prudência em tudo, mas não medo. Medo que controla. A prudência é ainda um temor a Deus. As coisas mais práticas na Bíblia. Por exemplo, um exemplo. Além do medo que me controla, por exemplo, eu quero falar do amor de Deus para uma pessoa. Mas eu tenho medo de que ela passe a me olhar diferente, que a minha reputação não fique lá aquelas coisas, que ele tem uma imagem diferente de mim, porque vai descobrir que eu sou evangélico. Isso é um medo. E a Bíblia diz que nós devemos anunciar o amor de Deus às pessoas. Aí por medo eu não faço. Você tem exemplo na Bíblia. Quando os apóstolos, por exemplo, chegaram numa situação que eles estavam pregando o evangelho, muita gente crendo, se convertendo, as autoridades chegaram, falaram assim, ó, seguinte, aqui vocês não falam mais de Jesus, tá bom? Faz o que vocês quiserem, mas desse nome vocês não tocam mais. Qual foi a resposta dos apóstolos? Antes, temer a Deus do que aos homens. Percebe? Detalhe. E eles pregaram, foram presos e foram mortos. Em alguns casos. Mas antes, temer a Deus do que aos homens. Então, quando a gente fala de autoridade, a gente deve honrar todas as autoridades. Honrar o rei e tal. Até onde que eu devo temer ou honrar uma autoridade? Até aquele limite. E quando eu passar daquele limite, eu estou desonrando a Deus. É quando uma autoridade exige algo de mim que vai contra a minha própria consciência. Pode ser qualquer autoridade, gente. Um pai pode exigir algo do filho que vai contra a sua própria consciência. Coloca ele contra Deus. Aí ele está autorizado a desonrar seu pai. Um pai que chega para o filho e fala assim, o seguinte, você não vai crer em Jesus. Não tem como, nenhum pai consegue, porque pegou naquele limite. Antes temer a Deus do que aos homens. Uma autoridade civil que fala, não, agora a partir de hoje, por exemplo, está havendo uma confusão hoje na nossa sociedade. Algumas leis podem mudar, leis que vão afetar diretamente a nossa vida, que vão determinar o que você deve crer ou não. Espera aí, a minha consciência está presa à palavra de Deus. Então, por exemplo, eu posso, a sociedade pode determinar uma lei que me proíba como pastor ou nós como igreja a pregar determinada coisa. Não, a partir de agora você não pode pregar isso porque isso é fobia. E aí então você vai ser processado. Ah, então eu vou temer os homens. A Bíblia mandou eu pregar, mas eu não vou pregar porque eu estou temendo aos homens. Tem consequências, então... Não, filho. Antes, temer a Deus do que aos homens. Por exemplo, o seu chefe pede para você fazer uma coisa errada. Um exemplo.
E aí você fica naquela situação. Quem que eu temo? A Deus ou aos homens? Ah, mas eu posso perder o emprego, eu posso ser prejudicado. É aí que está a nossa fé, gente. É aí que você vai descobrir quem é você. Onde está o teu coração. É onde tiver o seu tesouro. Se o teu emprego é mais importante do que o Deus que tudo te dá, você não vai pensar nem em Deus, quer nem saber de Deus, gente. Vou lá, o que fazer? Só isso, só vou lá e faço. Mas se você teme a Deus, fala, olha, eu não posso fazer isso. Você vai contra a minha fé, a minha consciência. Não igreja, pastor não quer que faz, nada, para com isso. Deus está em primeiro lugar. Eu posso chegar ao ponto de, por temor, e o medo, ele pode me levar a muitas coisas, a fazer e deixar de fazer muitas coisas. Então a Bíblia diz nesse contexto que Jesus fala, não temais aqueles que... Ele colocou, obviamente, aquilo pior que pode acontecer, o máximo que alguém pode fazer com a gente, tirar a nossa vida. Mas Deus, ele não é. Deus, ele fala assim, ó, antes, tema aquele que pode fazer parecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então é quando a gente entende que o temor é a Deus, não aos homens, não às circunstâncias. E não podemos viver com ansiedade, com medo, com fobia de tudo que pode acontecer. Medo de perder tal coisa, medo de perder a reputação, medo de perder o dinheiro, medo. Pode se tornar um ídolo e controlar a sua vida e te colocar contra Deus. Teria muitas outras coisas para a gente falar, mas vamos para frente, tem 4 pontos. Segundo, confiando primeiramente em Deus. Essa questão da confiança é muito sério também. Lá no Salmo 27, uns confiam em carros. Isso aqui é um ícone para nós, né? Outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em o nome do Senhor nosso Deus. O que é um ícone? Naquela época, tudo, meu querido, era assim, ó. O cara vai para a guerra, ele sentava e falava assim, ó, quantos carros eu tenho? Quantos cavalos eu tenho? Eu confio nele, na minha força, na força do meu braço. Eu posso. E é assim que aconteciam as lutas no passado. Mas aqueles que conheciam a Deus, falavam, não, filho, ó, eu posso ter quantos exércitos tiver. Eu posso ter, se Deus não for com a gente. Percebe? A minha confiança não está na minha capacidade. A minha confiança não está nos meus recursos. A minha confiança está em Deus. Aí que vem um ponto. Aí que a Bíblia fala da casa, né? Que em vão vigia a sentinela. Se Deus, gente, não guarda, se Deus não cuida, prudência sempre, vou usar todos os recursos, vou fazer tudo certinho, tenho que usar a sabedoria, a inteligência que Deus nos deu, todos os meios, isso não anula, mas eu não confio nos meios. Eu não confio no meu dinheiro, eu não confio no meu plano de saúde, eu não confio no meu plano de seguro de vida, eu não posso colocar a minha confiança nisso. Eu separei aqui uma frase do C.S. Lewis que eu gostei muito. Ele diz assim, não deixe sua felicidade depender de algo que você pode perder. Não deixe. Não deposite sua confiança em algo que você pode perder. Não confie em nada, exceto em Deus. É claro que esse texto aqui tem muitos outros. A Bíblia fala, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. É sempre a ideia de colocarmos a nossa confiança primeiramente em Deus. E nós vivemos situações, momentos da nossa vida, que nós estamos tão inseguros, que nós depositamos a nossa confiança em outras coisas, não em Deus. Levadas às vezes até pelo medo. Essas coisas estão em cadeia, elas estão uma travadas na outra. Servindo primeiramente a Deus. Há um texto que diz assim, Jesus fala, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Gente, eu acho essa questão do serviço muito interessante. Claro que não é aplicado, não posso servir, é trabalhar, não é isso. O servo, ele obedece a um senhor. Nesse aspecto, quem é o senhor da sua vida? Quem determina o que você vai ou não vai fazer? Essas coisas estão todas interligadas, não tem como separar uma da outra, percebe? A quem você serve? Quem controla a sua vida? Se você serve a Deus, é por isso que o texto fala, se alguém me serve, siga-me. Então, é um mover em direção, seguir os passos de Jesus. E ele diz, ali estará também o meu servo, e o Pai, olha, se alguém me servir, o Pai o honrará.
Há situações da nossa vida que para servir a Cristo a gente às vezes paga algum preço. Abre mão de algumas coisas para obedecer a Deus. Essas coisas estão todas interligadas. E a quem você serve? Eu não posso servir servindo primeiramente a Deus. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Você obedece. A quem você presta obediência? A quem o seu coração está sendo controlado por quem? Esse é o Senhor da sua vida. Pode ser um desejo, uma obsessão, uma paixão. É a ela que você está servindo. Então a gente tem que se perguntar, a quem eu estou servindo? Se eu estou servindo a Deus, então eu vou trabalhar, eu vou ganhar meu dinheiro, vou pagar minhas contas, vou fazer as coisas tudo direitinho. Mas se tiver outra coisa tomando lugar de Deus na minha vida, aí acabou, aí vira uma bagunça. Tudo confunde. Nós não encontramos a realização em nada. É frustração atrás de frustração. É só sofrimento, porque o nosso coração está sendo controlado. Existe um Senhor controlando nosso coração. E por fim, meu querido, amando primeiramente a Deus. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quando eu li esse texto, era tão difícil entender no início. Eu falei, gente, mas então eu não tenho que amar minha família? Gente, aí que tá. Deus nos criou como seres adoradores. Existe um lugar para todas as coisas. Quando ele coloca assim, amar seu pai ou sua mãe mais do que a mim, gente, então você está amando, você não está amando o pai e a mãe, você está idolatrando. Se tornou um ídolo, uma obsessão. Aquilo que eu falei, aquela pergunta, o que, né? Você ama mais do que a Deus. É claro que é muito difícil. Tem pessoas, se eu falar assim, se Deus tirar alguma pessoa que você... Pensa a pessoa que você mais ama na sua vida, hoje, agora, nesse momento. Alguns vão dizer, meu marido, minha esposa, meu filho. Se Deus tirar hoje de você, você vai sofrer muito, óbvio. Se Deus tirar o meu filho, se Deus tirar a minha esposa, tirar qualquer coisa que eu vou sofrer muito. Mas não vou perder o sentido da vida. Vou entrar em luto. Como ser humano, eu posso até me rebelar, mas eu tenho que entender que a razão da minha vida não é aquela pessoa. Porque se for, então ela é um ídolo. E possivelmente eu não estou amando, estou idolatrando. Então se eu estou idolatrando ela, não estou adorando a Deus. Então tudo entra em parafuso e vira uma confusão na nossa vida. Amar primeiramente a Deus. E se Deus tirar uma pessoa que me ama muito, ainda assim, eu vou continuar amando e honrando a Deus. E eu sei que Ele pode me dar forças para enfrentar esse sofrimento. Qualquer coisa que Ele tirar da minha vida. Se Ele tirar minha saúde, eu não posso idolatrar a saúde e colocar a saúde, não. Eu vou continuar amando a Deus. E Ele vai me dar forças para enfrentar qualquer tipo de sofrimento. Se Ele tirar todos os meus recursos, minha reputação, até na questão de pastores, ministério, posição, é muito fácil idolatrar isso, porque é poder, status. E quando eu entrei no ministério, eu vivi uma crise, falei, mas o ministério é a coisa mais importante da minha vida? É muito fácil você pensar, não é, a minha vocação foi chamada, eu nasci para isso. Não, eu não nasci para isso. Eu nasci para adorar a Deus, gente. O fim principal do homem é adorar a Deus. E eu glorifico a Ele quando eu ponho as coisas no seu devido lugar. Ele é glorificado e honrado quando eu exerço a minha vocação com temor primeiramente a Ele, porque eu posso temer mais os homens do que a Deus. Já vi tanta situação em que pastor é tentado a temer a homens do que a temer a Deus. Não pode falar que isso não vai desagradar fulano. Ou fulano é dizimista, tá bom, tem dinheiro, não mexe. Amar mais as coisas, as pessoas, do que a Deus. E no ministério, no início, e a gente está sempre sendo tentado. Pensa naquilo que você ama, a pessoa que você ama. Tem alguém que você ame mais? Pai, mãe, gente. Sua mulher, seu marido, seus filhos não podem tomar o lugar de Deus na sua vida, gente. Deus, Ele te ama tanto que Ele não quer que você sofra e faça a pessoa que você deveria amar, mas não está amando, está idolatrando, sofra também. As coisas
no seu devido lugar. E o amor, o maior amor, gente, qual que é? Na sequência do texto, quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a sua vida por amor a mim, acha lá. O maior amor é o amor próprio. A gente fala assim, não, pastor, para mim amar as pessoas eu tenho que ter amor próprio. Claro, óbvio. Mas nem o amor próprio. Porque é aí que vem o ponto. Porque as pessoas não entregam sua vida a Cristo. Porque elas amam demais a sua vida para entregá-la a Cristo. Isso é um tipo de idolatria. Amar a si próprio mais do que a Deus. Então, meu querido, é por isso que o texto sagrado, ele traz essa palavra tão forte para nós. Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Acabou. Resume tudo. O primeiro é esse. Não terás outros deuses diante de mim. Isso acontece quando, com a graça de Deus, eu amo o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. E a melhor aplicação que eu posso deixar para você, gente, é aquela pergunta para você guardar no seu coração. Existe alguma coisa ou alguém que você teme, ou tema, né? Certo é esse? Confie, sirva ou ame mais do que a Deus? Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus, enquanto os irmãos que prepararam venham à frente para nós encerrarmos com uma música que louve e honre o nome do nosso Deus. Ó Pai amado, é uma pergunta muito pessoal, muito íntima. Nós pedimos que o Senhor sonde os nossos corações, Senhor. E veja se há em nós algum caminho mau. E guie-nos no caminho eterno, Senhor. O caminho mau é quando nós tememos, confiamos, servimos ou amamos alguém ou alguma coisa mais do que a Ti. Sonda assim, ó Deus, o meu coração. Sonda os nossos corações, Senhor. E nos ensine, ó Pai, a amar as pessoas e adorar somente a Deus. Não deixe, Senhor, que paixões, desejos, convicções erradas, uma busca obsessiva por coisas e pessoas que nós achamos que irão nos trazer realização, paz, segurança, confiança, onde depositamos a nossa confiança, que possamos realmente, ó Deus, entender o que significa esse mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Que o nosso coração não seja controlado por nada e por ninguém, exceto por Deus, pelo Senhor. De modo que aí sim nós vamos honrar ao Senhor, amando as pessoas. Nós vamos fazer bem para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, para os nossos pais, quando nós amarmos o Senhor acima de todas as coisas e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus que esta igreja entenda, Senhor, o significado da adoração. Num aspecto que se limita ao culto, mas em muitos outros aspectos, Senhor, é o nosso dia a dia. Quer comais, bebais, qualquer outra coisa para a glória de Deus. Que nosso coração encontre paz. Se tem alguém aqui que está sofrendo, Senhor, porque está colocando, às vezes, uma pessoa no lugar de Deus. Está colocando coisas, sucesso, reputação, conquistas. O medo está controlando qualquer coisa, ó Pai. Está servindo não ao Senhor, mas servindo a outras coisas, porque estão controlando o nosso comportamento. Coloca o nosso coração no devido lugar. Se levantamos altares no coração, ídolos no coração, Senhor, que o Senhor essa noite tire, ó Pai, que encontremos a verdadeira paz. Pois Jesus, vinde a mim, vós todos estão cansados e sobrecarregados, Senhor. Nós achamos que a nossa vida está no nosso controle. Nós achamos que aquelas pessoas que nós amamos, nós temos poder sobre a vida deles. Nós achamos que muitas vezes nós controlamos as coisas, as circunstâncias, as pessoas. Que possamos nos render essa noite e reconhecer que nós não controlamos nada, Senhor. Tudo te pertence. Nós não temos nada. Nu viemos para esse mundo e nu sairemos daqui.
Se nosso coração estiver em posses, em bens, em riquezas, em conquistas que nós suamos e conquistamos, Senhor, o Senhor nos perdoe, ó Pai, e que possamos realmente entregar tudo aos seus pés, porque nós não somos nada e não trouxemos nada, Senhor, e temos que adorar somente a Deus, amar as pessoas e usufruir de maneira grata, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, o dia a dia, o alimento, o sustento, a roupa, mas que o nosso coração não seja colocado em nada, exceto no Senhor, a quem nós servimos e adoramos, toda a alma, toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor.